São Paulo, na eliminação do Campeonato Paulista pra cá, ficou 25 dias parado. Sabe qual foi a evolução do São Paulo nesse período? Nada, zero. Pegou o Tigre da Argentina, ganhou de 2-0, ok. No primeiro tempo, o Rafael pegou 3 bolas lá, cara, que foram bolas ali espetaculares. Então, tipo assim, ganhou de 2-0, mas vamos analisar o contexto. O Tigre, naquela oportunidade, não sei agora, mas era o 18º do Campeonato Argentino, irmão. Era o 18º. Aí pegou o Ituano, não conseguiu ganhar do Ituano, meu irmão. Aí você pega ontem um time da Venezuela, que chama lá o Puerto Cabello. Pô, tava lá um time de cabeleireiro na transmissão, você entendeu? Então o negócio é o seguinte, foi ganhar o jogo, mas ganhou de 2-0. Mano, foi fazer o primeiro gol com mais de 40 minutos do segundo tempo, irmão. E o Rogério Ceni, pregaram, hein? E o Rogério Ceni na entrevista coletiva, ele tem a cara de palma de falar que o São Paulo jogou bem, mano. É chamar quem tá assistindo o jogo, quem foi lá, pagou, tomou chuva e assistiu o jogo, viu que foi uma merda. É chamar o cara de otário, mano. Como é que você fala que o time jogou bem, ganhando de 2-0 e marcando o primeiro gol aos 40 do segundo tempo, mano? Você entendeu? Então é por isso que eu falo. O Rogério Ceni, fora essa questão tática toda, pra mim ele é um cara que ele tem extrema dificuldade pra poder gerir um elenco, pra poder administrar crises. Você pega o Palmeiras, por exemplo, quando perdeu do Chelsea, o Gabriel Menino, ele curtiu lá fotos, postagens do Chelsea campeão, vocês lembram? O que o Abel Ferreira fez, mano? Chamou um moleque de canto, você entendeu? Ó, menino, pô, você não tá sendo utilizado, mas assim... Pô, você ainda é jovem, você é um cara que vai ter oportunidade, não fica fazendo isso com esse esquema. A torcida do Palmeiras vai te odiar por causa disso. Você entendeu? Contorna uma situação. Agora o Rogério Ceni, nessa curtida do Marcos Paulo, foi lá, chamou o cara na frente de todo mundo, deu um esculacho. Os jogadores corporativistas que são, tanto o Luan e o Luciano, que estavam escanteados no clube também, compraram a treta do moleque. Você tá louco, mano? O cara é companheiro nosso aqui, pô. Como é que você vai falar? No mínimo, ninguém presenciou a comida de mas assim, as informações chegam, né? Pra setoristas, enfim. O cara chegou lá pros caras e falou assim, bacana, você ganhou o quê? Você jogou aonde? Sabe, tipo aquela coisa? Tem um monte de jogador do São Paulo que também não ganhou porra nenhuma, jogou em lugar nenhum, você entendeu? Então, aquela comida de toco foi geral, mano. Só que assim, isso você não pode fazer, porque quem vai entrar em campo e correr por você, que é o treinador, são os caras, velho. Você entendeu? O Rogério Ceni, além de ser um cara limitado como treinador de futebol, é um cara que ele não sabe administrar crises, mano. Porque assim, o jogador de futebol, a crise no elenco de futebol, ela vai existir sempre. Seja no Flamengo, no São Paulo. Vocês imaginem, no Flamengo, por exemplo, o Everton Ribeiro no banco de reserva. Um Pedro agora no último jogo, aí começou no banco de reserva. Você acha que um cara desse aí fica satisfeito? Claro que não. Só que se você não tiver um tato, um feeling ali pra poder tratar com o cara, você perde o elenco, velho. É o cara que vai entrar no campo lá e correr por você. Como é que você... de todo mundo. E outro, o Rogério Ceni não é que teve essa treta com o Marcos Paulo. Ano passado teve a treta com o Patrick. Esse ano teve a treta com o Gabriel Neves, com o Marcos Paulo. Teve treta lá com o Luciano. Você entendeu? Com o Luan. Então não é um cara só. Todo mundo tá errado e o cara tá certo. Enquanto o Rogério Ceni não entender, primeiro que ele também erra, né? Tipo, ele precisa entender. Na cabeça do Rogério, ele é aquele cara perfeito que, tipo, mano, tudo que eu faço é perfeito e uma hora, por uma questão de detalhe, e o problema nunca é dele, né? Impressionante. Exato, ele terceiriza. Por isso que eu falo, quando ele citou lá aquela parte estrutural do clube, cheguei aqui um dia pra fazer o regenerativo com os atletas, não tinha água na piscina. Isso é um absurdo. Você tem que pontuar realmente. Isso nesse ponto ele acertou em cheio. Falar da parte política do clube também acertou em cheio. Só que assim, não adianta apontar só o erro dos outros e falar assim, o meu trabalho em campo, ele não tá surtindo efeito porque a parte política é uma bagunça, porque a parte estrutural tá defasada. Não, você tem que falar pra todo mundo, falar, mano, a minha parte também não tá sendo bem feita, porque quando você aponta o dos outros, você tem que olhar que o seu também tá sujo. Então, a minha opinião sobre o Rogério Ceni é essa. E caiu! Graças a Deus. Tem rojão aí, produção? Então, tem rojão aí? Solta. Mas aí uma curiosidade. Você falou toda sobre a questão política do São Paulo e o que a gente viu nos últimos meses é que o Rogério meio que era o escudo dessa diretoria, né? Eles jogavam tudo pra cima dele e valeu, porque o Casares mal tá falando, né? Tudo ficava nas costas dele e ele meio que tomava e valeu. E aí ele ganha ontem e é mandado embora, o que me parece curioso, porque essa diretoria já manteve ele em situações piores, como se fosse mandar embora, mandava na eliminação paulista. Exato. Então o que será que aconteceu agora? Tem alguma... Então, na realidade, Jones, a principal organizada do São Paulo soltou uma nota e a respeito... Você entendeu? É isso, mano. É jogo de carta marcada, Cross, você tá ligado. Acabou, então, né? Acabou. O torcedor, de uma forma geral, ele tem a sua representatividade também, mas o que apita em clube de futebol é torcida organizada. Claro, os caras soltaram ali a notinha, a diretoria falou, os caras deram ok. Acabou, irmão. Você entendeu? Porque por mais que o torcedor do São Paulo goste, cara, eu adoro. Pra mim, o Rogério Ceni é o maior ídolo que eu tenho na história do clube. É o cara que ganhou tudo, é o maior goleiro artilheiro da história. E, mano, você não precisa gastar tempo pra falar do que foi o Rogério Ceni, a entidade que ele representa no São Paulo. Só que assim, como treinador de futebol, irmão, vai além disso.
Ele sempre foi assim, arrogante e prepotente desde a época de jogador. Só que quando você vira treinador, você responde por um grupo, irmão. Você tem que gerenciar e você não pode resolver em campo, né? Exato, mano. E outra, Kroos, o negócio é o seguinte, mano. Você tem que fazer os caras comprar a sua ideia, mano. Então é que nem o Jones falou. Ah, mas ele serviu de escudo. Sabe por que serviu de escudo? Porque tem muito torcedor do São Paulo que não consegue desvincular o que foi o Rogério Ceni goleiro do que é o Rogério Ceni treinador. O próprio Rogério tem dificuldade nisso, eu acho. Porque ele chega no lugar, mano, ele acha que todo mundo tem que bater continência. Por exemplo, no Flamengo, os caras engoliram ele lá. No Cruzeiro, os caras engoliram ele lá. Porque ele acha que ele tem que chegar e todo mundo tem que baixar a cabeça porque o Rogério... Mano, você é um cara que tá começando uma carreira nova, meu irmão. Não é assim nem no São Paulo, pô. Exato, mas é isso que eu falo. Tem coisas, por exemplo, o Rogério Ceni no São Paulo, quando saiu o Crespo, ele entrou lá, realmente deu aquele up, fez o São Paulo escapar do rebaixamento já naquela oportunidade. Não sei se é o aspecto psicológico. Tanto que assim, o Rogério Ceni lá no São Paulo, eu acho que tem o meio copo cheio e o meio copo vazio. O meio copo cheio é o seguinte, é um cara que tem uma representatividade, como eu já disse, lá por tudo que ele conquistou no clube, por tudo que ele é. Só que o meio copo vazio é o seguinte, mesmo ele errando, ninguém tem culhão de chegar e cobrar o cara porque é o Rogério Ceni. Então, mesmo errando, é um cara que, na minha opinião, ele não pede ajuda pra ninguém. Por exemplo, ele tem o Muricy na comissão técnica do clube, não na comissão técnica dele. Mas assim, é um cara que tá lá circulando no CT diariamente. Ele poderia chegar no Muricy e falar, pô, professor, o trabalho não foi bem feito no Campeonato Paulista. Você vendo de fora, eu no olho do furacão, às vezes não tenho a percepção do que tá acontecendo. Se você fosse o Rogério Ceni, que é o treinador do São Paulo hoje, o que você faria? Você manteria essa escalação? Você jogaria de outra forma? Colocaria outro jogador? Pediria mas será que algum técnico faria isso, Marcão? Eu acho que no começo de carreira, isso, mas no começo de carreira, Kroos. O Muricy, né, assim, não é qualquer cara, você entendeu? É um cara que, lembrando que o Rogério, ele se criou no Fortaleza e acabou lá, né? Exato. Não teve mais o Rogério Ceni. Entrou e outra. Ele entrou e é um cara que fechou as portas lá, né, mano? Porque ele tava no Fortaleza, tava bem, recebeu a primeira proposta do Cruzeiro, saiu, largou os caras na mão. Beleza, largou os caras na mão, não acertou lá, volta pro Fortaleza. Trouxeram o cara de volta. Na primeira oportunidade que ele teve, meteu o pé e foi pro Flamengo. E aí tem esse detalhe também, que talvez que suba mais ainda a cabeça do Rogério Ceni, que ele ganhou 3 títulos do Flamengo. Né? O time do Flamengo ganhou e ele tava lá. Mas aí tá falando o quê? Ele é o time técnico, pô. Aliás, a frase do Beleléu, mano, torcedor do Flamengo que liga lá pra nós. Ele falou assim, mano, o Flamengo ele foi campeão apesar do Rogério Ceni. Se você lembrar. Último jogo no Morumbi. O São Paulo desclassificado, brigando por... Quando acaba, ele fica até meio com receio de comemorar. Você lembra que o Flamengo é campeão no Morumbi? Cara, olha só. Ele fica até meio... Tava torcendo no Inter lá. Eu vou te falar a minha sensação naquele dia lá. Porque assim, eu já não tava gostando da bola do que o Flamengo tava jogando. Mas ainda tava no modo 2019, né? E tava ganhando com tranquilidade. O Rogério... O que me incomodava ele eram 2 coisas assim principais. Era o comportamento dele em campo e nas entrevistas coletivas dele. Toda entrevista ele pegava algum jogador pra detonar. Eu falei, cara, isso dá... Você não faz... Cara, quando o Pedro não foi levado pras Olimpíadas, ele foi em entrevista coletiva e falou, não, o Pedro tá esquisito, esse negócio da Olimpíada tem mexido na cabeça dele. Como é que você faz essa... Ele falou isso na entrevista coletiva pra jogo. Mas é louco, porque a sensação é essa mesma, que o Rogério ele parou no tempo e ele pensa que ele ainda é jogador mesmo, né? Que ele pode falar essas coisas. Porque, vamos lá, uma coisa é você ser o Rogério Ceni em campo, você é o líder do time, você fala o que você quiser, você é grandão, você é um goleiro que bate falta, você é... Outra coisa, você responde técnico. Por você, agora quando você é o treinador... Não faz sentido. Mas, ó, até eu acho que 2021, que a gente dá uma surra no São Paulo Morumbi, que a gente tava no estádio, foi 5-1? 5-0. Nossa, aquela do Lisieiro com 30 segundos de jogo. Quem jogou pra foi o Michael esse dia, né? Isso. Até esse jogo aí, se não me engano, a gente não ganhava do São Paulo nem o Jorge Jesus ganhou. Naquele ano empatou 2 vezes. Então não ganhava. Então aquele ano a gente foi eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo, com o Rogério no Flamengo. E aí quando eu vi que o último jogo era contra o São Paulo, eu falei, cara, a gente já perdeu, eu vou ver o jogo Internacional Corinthians. Eu tinha certeza que a gente ia perder. E foi um bagulho lamentável. O nosso jogo acaba e os jogadores em campo olhando no celular o jogo do Internacional. Exato. Aí acaba o jogo e falou, ganhamos, para.